Diga forte, com convicção, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então diga glória a Deus. Aleluia, eu creio nisso, né? Eu sempre procuro, né, nesses meses de julho, de dezembro, sempre procuro renovar o meu coração. Eu acho que nós como crentes, nós precisamos aproveitar tempos para nós renovarmos os nossos corações em Deus, amém? Semestre agora que vem vai ser um semestre poderoso, porque cada pastor vai aplicar um projeto na sua rede. Então, geralmente a gente faz um jejum para toda igreja, não é verdade? Geralmente é um jejum para toda igreja. Esse semestre que vem vai ser um jejum por rede. Então, cada pastor de rede vai aplicar um projeto de crescimento, né, de edificação na sua rede, e vai ter um jejum por rede. Cada jejum vai ser numa data diferente do outro. Amém? Então, fica atento, né, aquilo, no grupo da sua rede, aquilo que o seu pastor está falando, tá certo? Para que você possa participar ativamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar algo que Deus tem queimado no meu coração, e a última palavra que eu tive a oportunidade de pregar, eu falei um pouco sobre isso, e continuei meditando a respeito, e eu gosto de falar aquilo que está queimando no coração, amém? E eu creio que Deus tem algo para falar também ao seu coração nessa noite, né, que você possa abrir seu coração, para que Deus possa falar com você, amém? Por isso, feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos, que a Tua palavra possa entrar no seu coração, como a espada afiada de 2 gumes que ela é, e possa, Deus, fazer separação daquilo que é espírito e daquilo que é alma, possa trazer transformação nos nossos corações, possa trazer ânimo, possa trazer esperança, possa trazer intensidade, fervor, paixão, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, como eu falei, eu tenho meditado, e junto com aquilo que eu medito, eu também passo a buscar, e eu tenho buscado em Deus nesses dias, de fato, renovos que o Senhor possa trazer, o Senhor possa trazer algo sempre queimando no meu coração, né? Porque a nossa tendência é muitas vezes ir perdendo o norte. A gente vai perdendo, às vezes, as expectativas, a gente vai perdendo, às vezes, até a esperança. Às vezes você conversa com um, conversa com outro, e você percebe que, às vezes, as pessoas vão perdendo também a esperança daquilo que é profético, daquilo que Deus tem para elas. E isso é um grande problema, porque nós podemos, em algum momento, ir perdendo de vista aquilo que Deus tem para nós. Sabe, e às vezes perder até mesmo algo que é uma profecia bíblica. E eu tenho meditado muito a respeito da volta de Jesus, e, né, como a palavra de Deus diz, nós vamos chegar a um ponto de clamarmos pela vinda do nosso Senhor. Você já clama isso nas suas orações? Ou você só está preocupado com as coisas daqui dessa vida? Sabe, precisamos estar clamando por isso, né? Tem um texto que eu gosto dele, que está lá em Mateus 24, se você puder acompanhar aí, lá no versículo 37, ele diz assim, olha só, pois assim como foi nos dias de Noé, também o quê? Será o quê? Será a vinda do Filho do Homem. Olha o próximo versículo, versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam. Diga bem forte comigo, e não perceberam. Fala mais forte, não perceberam. Estavam desatentos, estavam distraídos. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Olha a continuação. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, preste atenção. Um dos meus temores, que eu tenho muito no meu coração, é de, às vezes,
ficar distraído. Nós podemos nos distrair. Essa vida, ela tem muitas distrações, é ou não é, irmãos? Você fica distraído às vezes com a sua própria vida, fica distraído com as coisas da sua família, você fica distraído com as coisas do trabalho, você fica distraído com aquilo que está acontecendo no mundo, você fica distraído com as notícias, e às vezes com tantas distrações, que às vezes o diabo tenta nos distrair, a gente vai perdendo de vista, às vezes, aquilo que é a palavra de Deus profética para nós, que está lá na frente, que Deus falou, olha, eu vou te buscar. Essa terra não é para você. Você não é peregrino aqui. Você é de um outro lugar. Isso é poderoso. Sabe, aqui no momento do louvor, eu estava adorando o Senhor, e como o Senhor estava aqui nesse ambiente. Você conseguiu experimentar do Senhor aqui no ambiente do louvor? Quem conseguiu? Sabe, o Senhor estava aqui, era nítido aquilo. Sabe, deixa eu te falar, existem coisas grandiosas de Deus para mim e para você, que a palavra de Deus diz que olhos não viram, e ouvidos nunca ouviram, e jamais penetrou no coração daqueles que amam a Deus. Sabe? Então, das coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então, você precisa entender que as coisas que Deus tem para você é superior a tudo que você pode ver, entender ou ouvir nesse mundo. Você pode dizer um amém por isso? Sabe, então, essa tem que ser a nossa esperança. Né? Num dos textos do Novo Testamento, a palavra chega a dizer o seguinte, que nós não somos como esses do mundo. Nós não somos como as pessoas que estão lá fora, que vivem sem esperança. Não, nós não vivemos sem esperança. Nós temos uma esperança. Nós estamos esperando o nosso Senhor. E o que Ele está preparando para nós é algo muito bom. Lá no Evangelho de João, Jesus diz, olha, eu estou indo e eu vou preparar para vocês o quê? Lugar. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus, Jesus, está preparando lugar para mim e para você. Isso é poderoso. Deus está preparando, existe lugar para nós. Isso é maravilhoso. Existe algo que Deus está construindo para nós. Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos transformou e ainda vai nos recompensar. Isso é poderoso, porque é assim, o nosso Deus, o seu amor por nós, ele chega a ser louco, chega a ser um amor escandaloso. Louco é feio, né, falar para Deus, mas é escandaloso. O amor de Deus por nós foi um amor que ultrapassa todo tipo de racionalidade humana, porque o amor de Deus, ele ultrapassa tudo. É algo que você não vai ver nos filmes, você não vai ver, às vezes, nos romances. Por quê? Porque o amor de Deus por nós, ele independe de tudo que nós façamos. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu único Filho. Agora, a Bíblia aqui, no texto que a gente acabou de ler, ela fala justamente desse cenário. Qual que é o cenário? O cenário que vai ser o cenário da vinda do Senhor Jesus. Então, se você pegar o texto, no versículo 39, olha o que o texto continua dizendo, Mateus 24, 39. Ele continua dizendo o seguinte, olha só, projeta para nós, Mateus 24, 39. Vai conseguir? Aí depois que ele diz, né, olha, eles vão estar comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, né, vão estar desapercebidos, não vão estar preocupados, né, com aquilo que é profético, não vão estar lembrando dos sinais. E aí, a Bíblia diz, olha, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Continua. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o 40, versículo 40. Então, olha o que vai acontecer. Então, 2 estarão no campo. Um será o quê? Tomado.
e deixado o outro. Aí o texto continua: duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aí o texto continua, olha só o que o texto diz: portanto, vigiai, diga bem forte, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o texto é muito claro para nós precisamos andar nessa expectativa. Como? Segundo aquilo que Jesus está falando para nós, olha, ande vigilante, vigie, não fique distraído, seja sóbrio, não se embriague com as coisas deste mundo, não se embriague com as distrações que o diabo muitas vezes vai armar à sua volta, com coisas que às vezes até são legítimas, coisas que às vezes são verdadeiras e legítimas suas. Cuidado para você não se distrair com isso, porque nós precisamos andar vigilantes, vigiando e orando, porque nós não sabemos que dia que vem o nosso, ninguém sabe. Já tentaram no passado, eu estava olhando esses dias, todas as profecias que pessoas profetizaram sobre a vinda de Jesus. Depois, se você tiver uma curiosidade, você dá um Google lá, você vai ver um monte de gente que profetizou. Desde cientistas, a pastores, padres, de tudo, religiões, de todas as formas, você vai ver pessoas que profetizaram. Então, se você é de 2000 para trás, você vai lembrar que no ano 2000, o que se falava era o quê? 1000 vai chegar, mas de 2000 não passará. Era isso que ficava no mundo, e todo mundo falava isso, 2000 não passará, 2000 não vai passar, e que vai dar um problema, e que o mundo vai acabar. E aí teve gente que foi lá e fez o quê? Comprou carro importado, comprou coisa e falou, o mundo vai acabar, não vou precisar pagar. E aí andou bem uma semana, né? E quantas pessoas não tiraram a vida porque fizeram esse tipo de coisa? Por quê? Porque o mundo não acabou. As profecias estavam erradas. Na verdade, são profecias que estão contrárias ao que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ninguém sabe o dia que vem o Senhor. Então, se ninguém sabe, como que nós devemos nos posicionar? Vigilantes. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado? Fala assim, vigilantes. Tem que vigiar, irmão. Nós temos que estar vigilantes, porque se você ler o texto lá, eu acho que está lá em 2 Pedro, a palavra de Deus diz que, vigiai, seja vigilantes e sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando o quê? Um momento que ele pode te distrair, para poder tirar você do foco, para poder tirar você daquilo que é mais importante. O que nós temos de mais importante, irmãos, na nossa vida, é o Senhor. Nós estamos aguardando ansiosamente, como uma igreja apaixonada. Quantos são igrejas apaixonadas aqui? Diga amém. Aleluia. Agora, esse texto de Mateus, ele é interessante porque o cenário dos últimos dias, ele diz que o povo comia e bebia, ou seja, era um povo que estava pensando somente no agora, nos prazeres dessa vida. Sabe, comer é muito bom, não é, irmãos? Comer e beber é um negócio maravilhoso, não é, pastor Lucas? Pastor Lucas disse que ia emagrecer esse ano. Vocês lembram? Ele disse que ia emagrecer. Eu preciso que vocês me ajudem a cobrar isso dele. Entendeu? Porque a esposa dele também está cobrando todo dia, mas eu acho que ela sozinha não vai dar conta, não. Então, até o final do ano ele tem que emagrecer uns 20 quilos. Agora, presta atenção, comer e beber é um negócio bom demais. É um dos prazeres da vida, é ou não é, irmãos? Mas é aqui, nesse contexto, ele está mostrando como algo ruim, negativo. Por quê? Porque se você está vivendo só focado nisso, você está vivendo só o seguinte, eu tenho que trabalhar para comer, para ter o que comer, para ter o que beber. Aí já fala também de necessidades básicas. Então tem pessoas que estão preocupadas só com isso. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ele falando para mim, olha, o sentido da vida, e ele é novo convertido.
E isso foi uma das coisas que fez com que ele viesse para a igreja. Porque um dia ele parou e começou a pensar no sentido da vida. O sentido da vida é só acordar de manhã, ir trabalhar, pagar as contas, dormir, e no outro dia fazer tudo de novo até morrer. É só isso. O ímpio é só isso. Só que aí o ímpio, para preencher esse vazio, eles tentam desfrutar de todas as maneiras, de todos os prazeres disponíveis que tem lá. Nós, presta atenção, nós temos algo a mais. Nós temos o Senhor. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que traz satisfação completa dentro do nosso coração. Nós temos um relacionamento com o próprio Deus. Sabe, existem muitas outras coisas que nós podemos desfrutar, além daquilo que o ser humano natural pode desfrutar. Deixa eu dizer, Deus tem algo poderoso para você. Agora, a Bíblia diz, olha, eles casavam e davam-se em casamento. Aqui está falando de preocupações. As preocupações estavam totalmente limitadas às questões dessa vida. O meu emprego, se eu vou casar, se eu não vou casar. Então, uma vez um jovem falou isso para mim, pastor, eu não queria que Jesus voltasse agora. Eu, é mesmo, porque eu preciso casar primeiro, pastor. Deixa eu casar primeiro. Ou seja, tudo bem, casar é maravilhoso, mas preste atenção, existe algo muito superior a isso, para mim e para você. Amém? Então, você vai casar, diga amém. Quem é solteiro aí? Olha para um solteiro do seu lado e fala assim, você vai casar. Profetiza na vida dele. Fala assim, você vai casar. Agora, isso é tudo? Não, existe algo mais importante. Nós não somos como esses aqui dos últimos dias. A Bíblia diz que eles não estavam atentos àquilo que é mais importante. Sabe, eu quero ministrar para você, porque eu estava meditando, e dentro desse texto que nós acabamos de ler de Mateus, ele fala de dois grupos. Ele fala de duas pessoas, uma que vai ser levada e uma que vai ser deixada. Dois estarão no moinho trabalhando, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Eu ouço isso desde quando eu era criança. Eu frequentava a escola bíblica, e meus avós, eu morei um tempo na casa dos meus avós, e eles acordavam todo dia cedo para orar. Todo dia cedinho, 6 horas da manhã. Isso era tão cansativo para mim, e continua sendo hoje, porque acordar cedo de manhã para orar, para mim continua sendo uma disciplina da carne mesmo, que eu preciso disciplinar a minha carne. Mas eu lembro que eles acordavam, e eles acordavam todo mundo da casa, e falava, agora nós vamos orar. Na verdade, eles acordavam cantando o hino da harpa. E eles saíam pela casa, cantando, cantando. Então, a musiquinha, que eu lembro até hoje, eu cantei no velório do meu avô, essa musiquinha, que era um salmo da Bíblia que diz, deitei, dormi, acordei. Eles pegavam os textos bíblicos e cantavam. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí ele saía pela casa cantando, sabe? E eu lembro até hoje desse salmo, que só depois de adulto que eu fui entender que era um salmo bíblico, né? E eles pegavam então, os textos bíblicos e começavam a cantar, e todo dia eles cantavam um, cantava outro, e aquilo ia me alimentando. Mas eu lembro até hoje, meu avô e minha avó, eles sentavam na frente da TV, naquela época não tinha internet, eles tinham os DVDs do Billy Graham, e eles colocavam e eles iam assistindo o seminário do Billy Graham, e eles iam lá acompanhando, e eles iam fazendo as anotações, e eles iam fazendo tudo aquilo, e eu, menino, não sabia de nada, mas aquilo tinha sementes sendo plantadas no meu coração, tinha algo acontecendo ali naquele ambiente, e aquilo para mim eram sementes que estavam sendo lançadas dentro de mim quando criança. Isso é muito precioso, por quê? Porque quando você entende que no ambiente da igreja, você pode desfrutar do que é melhor de Deus, viver uma vida, e meu avô viveu essa vida, uma vida plena em Cristo, sabe? Se tem uma referência de homem de Deus que eu convivi, uma delas é o meu avô, que faleceu durante o Covid. Mas
era alguém que vivia na expectativa da volta do Senhor Jesus. Isso é precioso. E é assim que eu quero viver a minha vida. Quero viver minha vida olhando para o Senhor. Quero viver minha vida não desapercebido, não, quero viver minha vida olhando e esperando e clamando: Senhor, volta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como noiva apaixonada, é assim que nós precisamos viver. Você pode dizer amém? Sabe, temos que viver assim. Agora, eu estava meditando, e lá em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos uma profecia. Se você já estudou Apocalipse, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver uma sequência de situações acontecendo. Até o capítulo 11, o livro de Apocalipse acabou. Se você já estudou Apocalipse, você vai entender que até o capítulo 11, o livro todinho já acabou. O capítulo 12 em diante, ele repete os primeiros capítulos, as mesmas histórias, só que dando focos diferentes, dando ênfases diferentes. E aí eu estava meditando em Apocalipse capítulo 12, que é o primeiro capítulo dessa nova sequência. E a palavra de Deus começa assim. Se você puder acompanhar, olha o que o texto diz. Viu-se grande sinal no céu. Diga, grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse texto, muitas pessoas às vezes leem, mas elas não conseguem compreender, porque esse texto ele traz uma figura a respeito da igreja. Então aqui está falando exatamente sobre a igreja. Existem pelo menos mais 2 interpretações desse texto. A primeira interpretação é que eles dizem que a mulher aqui e o filho varão, na verdade, poderia ser o povo de Israel. Outra interpretação, eles dizem que o filho varão pode ser Jesus. E outra interpretação, que é a interpretação que nós cremos, dizem que o filho varão é a igreja. Então, se o filho varão é Jesus, porque o texto diz o quê? Que ele há de reger as nações com cetro, diga, cetro de ferro. Então, como que eu vou saber, pastor, se é Jesus ou se não é Jesus? É simples, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, e João tem a sua linguagem. Então, em que outro lugar na Bíblia aparece essa mesma frase, né, que regerá as nações com cetro de ferro? Então, se você pegar a sua Bíblia, lá em Apocalipse 19, a palavra de Deus diz, olha o que diz, no versículo 15 e 16, nós vamos ler. Olha o que o texto diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor
Então, quem que é esse que vai reger as nações com cetro de ferro? Baseado só nesse texto, a gente diria que é Jesus, porque é o único que tem na sua coxa escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só que há um problema, por quê? Porque se fosse Jesus, aí nós teríamos um problema, por quê? Porque o texto do capítulo 12 não seria mais profético, ele seria histórico. Compreende? E a mulher seria Maria, que os católicos acreditam nisso. Se você olhar a figura de Maria lá, a Virgem Maria é uma mulher vestida de sol, pisando sobre a lua. Então, aquela mulher brilhosa pisando sobre a lua, um monte de anjinho atrás e uma coroa na cabeça. Essa é a imagem mais conhecida, uma imagem húngara que fizeram e a Igreja Católica adotou. E essa é a fé deles, porque eles creem que, na verdade, esse texto está falando de Maria. Só que, quando você lê o texto, se é um texto histórico, ele deveria ter sido literal. Todas as coisas deveriam ter acontecido, só que nada disso aconteceu. A única coisa que você vai ver em semelhança com a história é o quê? Que Maria teve um filho que foi Jesus. Ponto. Mas você não vai ver ela fugindo para o deserto, você não vai ver ela tendo outros filhos antes de Jesus, porque o texto diz isso. Você entende? O texto diz que essa mulher, ela teve outros descendentes antes desse filho varão. Então, o texto não casa como texto histórico. Então, pastor, mas aí você usou um texto que mostra que é Jesus, da frase. Mas Apocalipse 2:26, a mesma frase ela se repete. E olha o que ela diz. Ao vencedor, diga ao vencedor. Diga mais forte, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Epa, então, calma aí. Jesus vai reger as nações com cetro de ferro. Ele vai ter autoridade sobre as nações e vai reger com cetro de ferro. Mas a Bíblia está falando aqui que os vencedores, eles terão autoridade sobre as nações. E aí o texto continua, olha o que diz, 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, calma aí, existe um outro grupo agora, além de Jesus, que também vai reger as nações com cetro de ferro. Quem vai ser esse grupo? Diga, a igreja vencedora. Não é a igreja de maneira geral, não, é a igreja vencedora, ao vencedor. Porque o texto aqui, do capítulo 2, ele está falando para as igrejas. Você vai ver as igrejas aqui, você vai ver a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, falando das igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então, todas essas igrejas, elas foram usadas aqui por João para trazer um aspecto profético para mim e para você. Para que eu e você pudéssemos nos atentar à exortação que foi feita para essas igrejas. E deixa eu te dizer uma coisa, ao vencedor vai ser dado autoridade para governar, diga amém. Isso é poderoso, é uma profecia para mim e para você. Então, o que traz para nós então de convicção? É que o texto de Apocalipse 12, que fala da mulher e o filho varão, ele é um texto que se refere à igreja. Você pode dizer bem alto comigo? Fala assim, igreja. Diga mais forte, igreja. Então, se o filho varão é a igreja, a mulher é a igreja de maneira coletiva. A mulher, ela representa a igreja de maneira total. O filho varão é uma parte da igreja, que segundo o texto que nós acabamos de ler, e eu queria que projetasse para nós, Apocalipse, capítulo 12, no verso 1, olha só, agora você consegue ler até com mais clareza, Apocalipse 12, 1. Olha só, viu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida do sol. Então, eu poderia te
trazer muitas explicações, mas eu não vou te dar essas explicações agora, porque senão nós vamos perder tempo. E aí, as irmãs dos kids já dizem que eu sou o terror dos kids, né? Que eu termino depois do horário, às vezes. Às vezes. Então, se você olhar, essa mulher está vestida de sol. Quem que é o sol da justiça? Jesus. A igreja está vestida do sol da justiça. Eu e você, nós, a igreja, de maneira coletiva, existe uma autoridade sobre nós como igreja, que é a autoridade do sol. Isso é importante. Se você for pegar cada elemento, você vai ver que tem um significado poderoso para a igreja. Mas olha o que o texto diz. Passa um pouquinho aí o texto, versículo 2. No versículo 2 ele diz assim, que essa mulher, ela estava grávida. Ela estava grávida. E ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa é a condição da igreja. A igreja, hoje nós vivemos dias que estamos clamando e gritando, Senhor, volta. Esse é o cenário que vai ser o cenário que antecede a grande tribulação. É o cenário que antecede o grande dia do Senhor, o arrebatamento. É o cenário o quê? De que a igreja vai estar clamando, Senhor, volta. Imagina Noé, que foi o texto que nós lemos lá em Mateus 24. Imagina Noé construindo a arca. O que você acha que Noé estava clamando naqueles dias? Ele construindo a arca, finalizando a arca. A Bíblia diz que ele terminou a arca. O que você acha que ele começou a clamar? Chove. Pode chover agora. Pode chover, Senhor, nós estamos prontos. Pode descer chuva. Era esse o clamor. Quando você é igreja e você está olhando para o lugar certo, o seu grito é o quê? Volta, Senhor. É as dores de parto que nós estamos sofrendo. Nós estamos falando o quê? Senhor, volta. Eu preciso que o Senhor volte. Eu preciso que o Senhor venha. Eu quero, Maranata, hora venha, Senhor Jesus. Essa é a dor de parto que a igreja precisa sentir. Mas sabe por que a igreja, ela sente essa dor de parto? Por causa do filho varão que está dentro. A dor do parto, ela vem porque existe um filho que está sendo gerado ali dentro, que é um filho varão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não estamos aqui para lidar com a política, não estamos aqui para lidar com a economia, não estamos aqui para lidar com nada disso que é natural. Nós estamos aqui para clamar pelo Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa vida, vamos fazer tudo o que tem que ser feito, mas tudo com foco no Senhor. Porque queremos que o Senhor venha o mais rápido possível. Esse tem que ser o nosso clamor. Tem algo que te segura nesse mundo? Eu estava estudando aquele texto que fala, né, lá em Mateus, do joio e do trigo, né? E uma das coisas que é interessante sobre o trigo, é que quando o trigo está maduro, ele se solta da terra. Deixa eu te dizer, nós somos o trigo. Jesus falou, olha, não precisa arrancar o joio. Você não precisa arrancar o joio. Porque o risco de você arrancar o joio e arrancar o trigo junto é alto. Então não precisa, deixa lá, porque no tempo certo, o que vai acontecer? O trigo vai manifestar. Ele vai se soltar. Vai se soltar da terra. Deixa eu te dizer, na hora certa, o Senhor vai vir e Ele tem que encontrar você solto dessa terra. Você não pode estar apegado a essa terra. Você não pode estar apegado às coisas desse mundo. Não devemos estar apegados às coisas relacionadas a esse mundo. Ah, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto conquistar isso. Não! Nosso alvo, você pode ter seus sonhos, você pode ter seus projetos, você pode ter seus alvos, mas o maior alvo na vida de um crente, de uma noiva apaixonada, de um vencedor, é que ele anseia pela vinda do seu Senhor. É isso que nós estamos esperando. É esse o nosso anseio. Quem crê nisso, diga amém. Sabe por isso? Uma das características dessa mulher é que ela estava grávida. Segunda coisa, olha só o texto. O texto lá no versículo 5.
No versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então preste atenção, a característica daquilo que estava dentro da mulher, e aí não perca de vista isso, a mulher representa a igreja de maneira geral, o filho varão representa uma parte da igreja. Diga, a mulher é a igreja como um todo, e o filho varão é uma parte da igreja, que está dentro, que está lá vivendo, que está apressando, que gera dores, que gera anseios, que fica apressando, porque eu não sei se você, quem é pai e acompanhou ali, né, o trajeto da gravidez da esposa, você vai perceber que o serzinho dentro da barriga ali é um negócio maravilhoso, né? Ele se mexe, dá cotovelada, e se estica, e você vai acompanhando aquele processo até o dia do parto. Só que no dia do parto é o quê? É um susto, é ou não é? Então, eu lembro até hoje do meu primeiro, né? Estava em casa e nós estávamos lá, tranquilo. Eu tinha acabado de chegar da conferência dos Radicais Livres, no sábado, à noite. E aí, cheguei em casa, tomei um banho e tal, e fomos dormir. Quando deu 4 horas da manhã, a mulher já levantou assim, ó, é agora. Ela levantou da cama, e eu, é agora o quê? Ela, o menino vai nascer. E eu, como que você sabe? E eu comecei a perguntar para ela, eu só sei que é agora. Pega a bolsa já estava pronta. Ela parece que já estava, né? Aí ela já estava com a bolsa pronta, e aí eu já peguei. E eu estava assim anestesiado, porque misturou sono, misturou aquele cansaço da viagem, sabe? Aí entramos dentro do carro, e fomos para o hospital, e já ligando para o doutor, nós estamos chegando no hospital, tal, assim. E aí ele, não, já estou indo, podem ir para o hospital. Ela que é normal, né? Então pode ir para o hospital. E aí fomos para o hospital. E aí, na estrada, na Teotônio aqui dirigindo, eu peguei a chave de casa e joguei fora. Não sei por que eu fiz isso. Aí ela, o que você jogou fora? Eu falei, não sei, foi a chave de casa. Aí parei o carro no meio da Teotônio, desci do carro e voltei uns 100 metros para buscar a chave. Pior que eu nem estacionei o carro, eu estava assim, desorientado, sabe? É um negócio, sabe, quando a dor do parto vem, irmão, até quem não está com o menino dentro, ele fica desorientado, sabe? Então, deixa eu te dizer uma coisa. É assim que a igreja está clamando. Porque quando a igreja começa a clamar pela volta do Senhor Jesus, você sabe o que começa a acontecer? Todo mundo começa a se incomodar. Até quem não está com o menino dentro da barriga, ele começa a ficar incomodado. Você está entendendo? Nós somos a igreja. Agora, o que eu quero ministrar para você hoje, eu quero falar para você sobre os 2 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Esses 2 tipos que são representados aqui pela mulher e pelo filho varão. É a mulher e o filho varão. Isso faz parte da nossa visão como igreja, que nós queremos ser uma igreja de filhos varões. Você não gostou, você não entendeu. Nós queremos ser uma igreja de vencedores. Aleluia. Queremos ser uma igreja de vencedores, porque se o filho varão é o vencedor, então nós queremos ser uma igreja que todos nós somos como esse filho varão. Nós não queremos ser simplesmente a mulher que está ali dando a luz, porque depois que ela tirar o menino, a Bíblia diz que o dragão, ele vem atrás de quem? Da mulher ou do menino? Olha o texto, pega aí a sua Bíblia, Apocalipse 12, versículo 17. Aliás, vamos voltar lá no versículo 5. O versículo 5.
Olha os 5, o que que diz? Apocalipse 12, 5. Acompanha aqui. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus até o seu... Então, calma aí. Qual que é a parte da igreja que vai ser arrebatada? Diga bem forte, filho varão. Qual que é a parte da igreja que vai ser arrebatada, irmãos? O filho varão. Agora, olha o versículo 4. Aqui falando do diabo. Olha o que volta um pouco aí o versículo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz. O que ele queria com essa mulher? O que ele queria com essa igreja? A fim de devorar o filho quando nascesse. Ele não queria nada, ele não quer nada com a igreja de maneira geral. Ele quer o filho varão. Assim como Jesus disse o quê? Que na sua vinda ele vai vir como? Como ladrão. Você acha que ele vai pegar todo mundo? Sim ou não? Não. Não é toda a igreja que vai ser arrebatada. É a parte vencedora. Deixa eu corrigir isso. Fala assim comigo. Toda a igreja vai ser arrebatada. Fala bem forte. Toda a igreja vai ser arrebatada. Só que tem 2 momentos. Ok? Tem o primeiro momento, que a Bíblia diz que ele virá como ladrão, no piscar de olhos. Vai vir como ladrão. Quando você menos espera. É assim que o ladrão vem. O ladrão vem quando você não está esperando. No dia que você não está percebendo nada, de repente ele vem. É assim que Jesus falou que viria a primeira vez. Mas o segundo arrebatamento, ele vai vir como? Todo olho verá. Diga bem forte, todo olho verá. Aí vai acontecer o segundo arrebatamento e o restante da igreja, a mulher vai ser arrebatada também. Você entendeu? Só que a mulher vai ter passado por uma grande tribulação. A mulher vai ter que passar pela grande tribulação. Se você olha para esse texto, olha só, a partir do verso 5. A partir do verso 6, o 6 ele diz assim: a mulher, porém, depois que o filho varão foi arrebatado, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. Olha o próximo, a continuação. Volta lá. Deus vai sustentar ela durante quanto tempo? Durante 1260 dias. Você sabe quanto que isso dá? Você sabe? Fala assim, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, você vai ver a mesma coisa se repetindo, só que de formas diferentes. A Bíblia fala que vai ser em 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. É 3 anos e meio também. Ou 3 anos e meio, como a Bíblia diz. Metade de 7 anos. Então, esse é um tempo que a mulher vai ser sustentada. E depois desse tempo, vai acontecer o quê? O diabo vai entrar com a sua cólera. E vai acontecer a grande tribulação, que em nome de Jesus nós não estaremos aqui. Diga amém. Olha para um vencedor do seu lado e diga assim: você não vai estar aqui. Amém? Agora, pastor, o que é que eu preciso, pastor, entender a respeito desses dois pontos, desses 2 tipos de pessoas? Eu separei algumas coisas aqui que nós precisamos entender. O primeiro é o seguinte: a respeito da mulher. Eu anotei algumas características que, meditando nessa palavra e nesse texto, Deus foi trazendo no meu coração. Por que Deus colocou uma mulher e uma criança com essas características? Para quê? Qual foi o intuito? E Deus foi falando muito no meu coração, e eu anotei algumas coisas.
as características de cada um. A primeira característica da mulher é a dependência. Então, olha para cá. Eu sei que nós falamos muito que nós precisamos aprender a depender de Deus, não é verdade? Só que a dependência aqui, ela não é positiva. Ela é uma dependência da passividade. É uma dependência de que eu só faço se alguém me ajudar. Essa é a primeira característica que eu comecei a meditar. Você sabe, dentro da igreja existe uma parte que ela não consegue andar por si só. Ela é super dependente da outra parte. Eu só oro se alguém me cobrar oração, eu só jejuo se alguém estiver falando, eu só leio a Bíblia. Se ninguém estiver falando nada, eu deixei de ser crente. Você vai ver muita gente que ele é super dependente. Dependente das pessoas. Dependente de outros, que se outros não incentivarem ele a viver a vida cristã, ele para. Essa é uma característica desse aspecto da igreja que nós estamos usando aqui como ilustração da mulher. É a parte que é super dependente de outros. Você não deveria depender de um bom lugar para reunir. Você não deveria depender de um bom líder para liderar você. Você não poderia depender, eu só vou na célula se mudar o líder. Eu só vou para a célula do líder tal. Você já viu gente assim? É a mulher. Ele só consegue se o ambiente estiver possibilitando ele de fazer as coisas. Ele depende. Ele depende se o pastor tem uma boa palavra ou não. Ele depende se as pessoas oram junto com ele ou não, porque ele não consegue orar sozinho. Você consegue entender? Consegue perceber? Quem está entendendo, diga amém. Esse é um tipo de crente que nós não podemos ser. Eu oro porque eu quero falar com o meu Deus. Eu oro alto. Não é porque o outro está orando alto, eu oro alto por quê? Porque eu quero, essa é o meu sentimento, é a minha emoção ao falar com o meu Deus. É assim que eu manifesto, é assim que eu me posiciono. Presta atenção, eu não estou aqui para falar para você como que tem que ser o seu estereótipo, não. Eu só estou dizendo para você o seguinte: não dependa de nada natural para você fazer algo para Deus. Não dependa de pessoas para você fazer algo para Deus. Não dependa de ambientes para você fazer algo para Deus. Não dependa de circunstância para você fazer ou deixar de fazer algo para Deus. Hoje lá em casa, a minha caixa d'água estourou. E eu moro num sobrado, o quarto da minha filha alagou. Aí eu liguei para o encanador, ele foi lá, me ajudou. E aí eu subi lá junto com ele, ficamos, ele arrumando e eu conversando com ele. Aí ele foi falando: você é muçulmano? Ele perguntou para mim. É a primeira coisa que me perguntam, né? Quando eu vou lá em Taquaralto, eu vou em Taquaralto fazer compra lá às vezes. Aí a vendedora já fala assim: ele é muçulmano, não é? Pergunta para minha esposa. Aí ele perguntou para mim: você é muçulmano? Eu falei: não, sou não. Eu sou pastor evangélico. Aí ele falou: sim. Bem que eu... Aí ele falou: bem que eu percebi que tinha alguma coisa. Eu falei: pois é, porque muçulmano é uma religião, né? E tal. Aí ele começou a falar de igreja comigo, né? Porque quando descobre que a gente é pastor, aí só quer conversar sobre igreja. Aí ele fala: eu já fui de uma igreja, e não sei o que, e tal. Aí eu desisti. E eu: é mesmo? Mas por que você desistiu? Veio a frustração. Ele falou para mim desse jeito: veio a frustração, pastor. Frustração? E você desistiu por causa... pastor, eu desisti por causa disso. Me perguntaram também, eu respondi: eu desisti por causa disso. Porque eu fiquei frustrado.
E aí eu tive que falar algumas coisas para ele e tal, né, que ele não deveria. E aí eu fiquei meditando, quantas pessoas dentro das igrejas, elas não param o seu propósito com Deus por causa de coisas, por causa de frustrações. Elas dependem daquilo, são dependentes. É a igreja mulher, você entende? É a parte da igreja mulher. Segunda coisa que eu anotei é a submissão. Uma característica da mulher é o quê? A mulher é submissa, só que aqui eu quero usar de maneira negativa. Porque submissão ao marido é maravilhoso, amém, irmãs? É maravilhoso, mas como igreja, você não deveria andar submetido às circunstâncias, aos problemas. Sabe, a parte da igreja que o diabo não fez questão na hora da perseguição, era a parte que ela não fazia diferença, ela vivia submetida. Quando vem os problemas, ela submete aos problemas. Quando vem a circunstância, ela submete à circunstância. Quantos crentes na igreja, às vezes ele acostumou, ele vive acomodado, submetido a uma circunstância que Deus não criou para ele. Não, você não deveria andar assim. Você tem que se posicionar e falar, é isso que Deus tem para mim. Eu não aceito nada diferente do que isso. Eu quero aquilo que Deus profetizou na minha vida. Eu quero aquilo que está escrito na palavra. Eu quero receber de Deus aquilo que Ele falou que ia me dar. Não ande submetido a um casamento ruim. Não ande submetido a uma circunstância de enfermidade, de doença. Não ande submetido a filhos que estão se desviando, não. Se posicione. Você não pode andar submetido a circunstâncias ruins. Nós submetemos e dependemos apenas de Deus. Quem consegue entender, diga amém. É Deus que é o nosso foco. Estamos submetidos a Ele, à vontade dEle. Consegue compreender isso? Mas o crente, que é a parte da mulher, ele anda escravizado. A palavra submissão eu vou substituir pela palavra escravizado. É escravizado pelo pecado, escravizado pelos vícios, escravizado pela preguiça. Você sabe que crente tem fama de ser preguiçoso, tem ou não tem? Tem. Eu estava conversando com o encanador e ele estava falando isso para mim, ele falando o seguinte, pastor, o tempo está errado aqui, viu? Aí ele falando assim, pastor, tipo assim, ele falando que saiu da igreja porque assim, naquela época, na época dele, você chegava no mercado e falava que era crente, o cara dava até o mercado para o crente. Não, naquela época você chegava lá para comprar um negócio, se você falasse que queria o mercado, o cara dava o mercado para você. Hoje em dia, aí eu entendi o que ele estava falando. Ele estava falando do quê? De gente que é escravizada pelas dívidas, pelo mau testemunho. Olha a situação. Quantos crentes não há dessa forma? Pastores, às vezes. Por isso, quando você assiste aqueles filmes de arrebatamento, sempre você tem o quê? Um pastor lá, não tem? Tem, não tem? Vai ter. Vai ter. Vai ter gente lá que vai ficar, por quê? Porque é mulher. De maneira espiritual. Porque ele tem as características da igreja como mulher. Ela não submete a Deus, ele submete a escravidão das coisas que estão à sua volta. Virou escravo. Você não é o escravo, você é vencedor. Você entende isso? Essa igreja, como mulher, a Bíblia diz, você vai perceber isso, a fragilidade da mulher. A mulher tem uma fragilidade, só que aqui, de maneira negativa, eu vou chamar de fraqueza. Quantos crentes, às vezes estão dentro da igreja, mas são fracos, frágeis. Essa característica, ela não serve para mim e para você.
Eu não posso ser fraco. Qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu desisto, qualquer coisa eu desanimo, qualquer coisa eu estou desmotivado. Meu irmão, quem motiva você é o Senhor. Quem tem que ser o combustível de se você vai fazer algo ou não, tem que ser o Senhor. Essa fragilidade não nos pertence. Essa fragilidade só pertence a nós quando nós formos nos relacionar com o nosso esposo, que é o Senhor Jesus, o nosso Pai, como noiva. Mas se tratando da vida de igreja, você não pode ser alguém frágil, que quebra com qualquer coisa, que desmonta com qualquer coisa, que não consegue ficar de pé, que às vezes não tem resolução de vida. Sabe, o crente vencedor, ele tem resolução de vida. Mas você sabe o que é mais importante também dessa característica de igreja? É que ela era a maior parte. A mulher é a maior parte. Em termos de tamanho, a criança que nasceu é a menor parte. A mulher é a maior parte. O que isso significa? Que a parte que não é vencedora, é a parte da multidão, é a parte volumosa. Isso é triste dizer, mas eu estou te dizendo algo. Se você olhar a níveis de igreja, no mundo inteiro, você vai perceber que a maior parte dos crentes das igrejas, eles não são a menor parte, eles não são vencedores. Vivem derrotados, fragilizados, submetidos a circunstâncias ruins, são dependentes de outros terem que motivar eles. Só vou na célula se for me buscar, só vou na célula se me chamar, só vou no culto se me chamar. Não, você vai porque você é crente, você vai porque você é crente vencedor, você vai porque você vai fazer diferença na vida de alguém, você vai porque você é homem de Deus, mulher de Deus. Não vou porque é o líder tal, é porque o fulano vai ou não vai, é porque o outro vai ou não vai. Não. Deus está falando tão forte comigo, irmãos, esses dias sobre isso, que o nome do meu projeto, da minha rede, vai ser Aptos, porque eu quero estar apto para reinar com o Senhor. Eu quero estar apto a alcançar aquilo que Deus tem para mim. Sabe, isso tem que estar no nosso coração. Lá em Efésios 4:13, a palavra de Deus diz assim: até que todos, diga todos. Pastor, até quando eu tenho que pregar? Até que todos. Até quando eu tenho que liderar? Até que todos. Até quando eu tenho que ler a Bíblia? Até que todos. Até quando eu tenho que jejuar por alguém? Até que todos. Todos o que, pastor? Cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E o que mais? Olha o que o texto diz. Passa para mim. A característica do vencedor, aquele que atingiu o alvo, é que ele é varão. Filho varão. Tem varonilidade. É varão. E aqui não tem a ver com sexo, esquece isso. Tem a ver com uma característica. Até que todos, homens e mulheres de Deus, alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É por isso que eu faço o que eu faço, porque enquanto todos não estiverem lá, eu vou continuar pregando. Jesus vai voltar, Ele não vai esperar isso tudo completar, é óbvio, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou lutando para que isso aconteça. Você entende isso? Então, essa é a característica do filho varão. Se você olhar, o filho varão, a primeira coisa que ele tem é força. Ele é forte. A característica da varonilidade é o que? É força. Ele não se abala por qualquer coisa. Ele tem força. Sabe, nós precisamos ser crentes fortes. Olha para alguém forte do seu lado e fala assim: você é um crente forte.
Um crente forte, ele não é abalado por decepções, ele não é abalado por situações difíceis, ele não é abalado por perseguições, porque ele é forte. Ele sabe em quem tem crido, e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele sabe onde ele está alicerçado, que é na rocha. Ele sabe que ele está posicionado totalmente no Senhor. É o crente forte. João chega a dizer o seguinte: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Força é uma característica do filho varão. Segunda característica é que ele tem liderança. Deus tem falado muito forte comigo. Eu vejo tanta gente aí, você vai encontrar tantos cursos aí, você já viu? Curso de liderança para você aprender a ser o melhor da sua empresa, para você isso, para você aquilo e não sei o que, e tudo natural. Eu falei: Senhor, se as pessoas se dedicassem ao propósito, como se dedicam a ganhar dinheiro, elas se tornariam o filho varão. Tem que ser uma dedicação nossa, porque o filho varão, esse é o grupo que encabeça, ele é quem puxa, ele é quem fala o seguinte: vamos orar, ele é quem fala o seguinte: vamos entrar num plano de leitura aqui. O pastor Alisson aqui, junto com o pastor Lucas, fizeram um grupo aqui de emagrecimento. Podia ter falado não? Ele ganhou. Eles apostaram, né? Apostou dinheiro, viu aí? E ele ganhou o dinheiro de tudinho do grupo. Emagreceu 14 quilos. 14 quilos, você tá vendo? Falei pro Lucas: aprende, Lucas. Mas presta atenção. Tem pessoas que se dedicam a tanta coisa, não é verdade? Estabelece: eu vou fazer isso, eu vou ter um corpo definido, eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Calma aí, por que você não faz isso em relação ao propósito? Por que você não faz isso para você ter algo, uma experiência em Deus? Por que você não faz isso para você ser alguém mais de Deus ainda? É isso que nós temos que nos posicionar. Terceira coisa, é que esse grupo aqui, o grupo do filho varão, é um grupo que governa. Ele aprendeu a governar diante das situações difíceis, diante da doença, diante da quebradeira. Ele aprendeu a governar diante de um casamento que está ruindo. Ele aprendeu a governar, a se posicionar. Ei, o casamento está ruim, vamos orar. Estamos brigando demais, vamos fazer um propósito de oração aqui em casa. Vamos começar a ler um livro da Bíblia juntos. Ele encabeça, é o filho varão, ele governa as circunstâncias, ele não deixa o diabo governar, não, ele se posiciona. Isso é importante. É importante você se posicionar, é importante você fazer parte desse grupo que governa de maneira espiritual, mas também aprende a se posicionar, encabeçar as situações. E a última característica desse grupo é que esse grupo era o menor grupo. Ele era o menor. Jesus tinha vários discípulos, uma comunidade de discípulos. Mas essa comunidade de discípulos, ela era bem pequena comparada ao tamanho da igreja que tinha naquela época. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai encontrar nos evangelhos palavras que são para todo mundo, mas você vai encontrar palavras que são apenas para quem quer ser filho varão. Sabia disso? Tem palavras que é só para quem quer ser vencedor. Tem recompensas que é só para o vencedor. Não é para todo mundo. Pastor, você está dizendo que existe acepção de pessoas então no reino dos céus? Sim, tem.
Se não tivesse, o cara que escondeu o talento lá na parábola dos talentos, ele teria ganhado alguma coisa. Ele não ganhou, ele recebeu disciplina. Você entende isso? Por que ele recebeu disciplina? Porque existe diferença sim. Acepção de pessoas não existe com relação à salvação. Você foi salvo igual o assassino pode ser salvo. Igual o estuprador pode ser salvo. Igual o macumbeiro pode ser salvo. Igualzinho. Não tem acepção de pessoas. Mas diante do reino, a Bíblia diz que dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, mas nós estamos aqui para falar para o Senhor: Senhor, Maranata, ora vem. Eu quero experimentar do Senhor. Esse semestre vai ser um semestre onde você vai experimentar de Deus como você nunca experimentou. Quando Deus falou essa palavra no meu coração, Deus também me mostrou muita gente aqui sendo destrancadas. Pessoas que estavam paralisadas. Mas o Senhor falou no meu coração: tem pessoas que nesse semestre elas vão experimentar de algo tão poderoso em Deus. Elas vão buscar de Deus de uma forma como elas nunca buscaram. E eu creio que hoje o Senhor está te transformando. O Senhor está trazendo algo sobre o seu coração, que é diferente de tudo que você já experimentou. Você crê nisso?